E entrou Jesus no templo de Deus. E ele fez o quê? E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Aqui nesse versículo 12 diz que Jesus fez duas coisas que me chamam a atenção. Não sei se chamou a tua atenção, mas ele primeiro expulsou e depois ele derribou as mesas. Quando diz aqui que ele expulsou, eu pergunto para você, ele expulsou quem? Os demônios? Porque ele fazia isso, não é verdade? Ele expulsou demônios aqui? Sim ou não? Não. Ele expulsou aqueles que estavam fazendo algo de errado dentro do templo, da casa de Deus. Pastor, mas Jesus fez isso? É o que a Bíblia está dizendo. Eu não vou me aprofundar muito aqui nisso, mas é só para que a gente pare um pouquinho e pense o seguinte: o que Deus quer que a gente comente aqui nesse versículo? Quando a gente leu, eu não sei se você consegue imaginar a cena. Jesus entrando no templo e expulsando quem estava ali fazendo coisa errada, e ele derrubando, virando a mesa. Você consegue imaginar? Eu consigo. E por que eu estou pedindo para você imaginar agora? Porque será que Jesus, quando ele se deparou com a situação, ele chegou ali e ele falou assim para aquelas pessoas, né? Ô, meus amorzinhos, por favor, dá para vocês parar com isso, de fazer isso no templo? Por favor, saiam. Será que foi assim que ele fez? Eu creio que não. Até porque ninguém consegue expulsar nada se não for com autoridade. Quem está entendendo, diga amém. Então, pode ter certeza que Jesus não falou dessa maneira. Por que eu pedi para você pensar sobre isso? Porque muitas pessoas, irmãos, elas, nos dias de hoje, a igreja moderna de hoje, ela vem fazendo uma imagem de Jesus, uma imagem diferente daquele Jesus que a Bíblia nos mostra. E a imagem na cabeça de muitas pessoas hoje, dos cristãos dos dias de hoje, é aquele Jesus, entenda bem o que eu vou falar para vocês, aquele Jesus carinhoso, aquele Jesus meigo, aquele Jesus fofo, aquele Jesus que está sempre, como a gente viu nos filmes. Quem já assistiu o filme que tem a história de Jesus, que eles colocam aquele ator bem bonito, né? Não é assim? De olhos verdes ou azuis, e aquele semblante assim. Aquele Jesus que muitas vezes, talvez, você viu em quadro. Eu já vi quadros, eu lembro na casa da minha avó, muitos anos, eu era criança. Tinha um quadro lá, pintado Jesus, né, com aquele semblante meigo. E você vai entender por que eu estou falando isso, irmãos. Porque muitas pessoas fazem a imagem de um Jesus assim, aquele Jesus que é amor e que aceita tudo por causa do amor. E isso não é verdade. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é esse aqui, que é amor, sim. Quem crê que Deus é amor? Mas o Jesus da Bíblia, ele é amor, mas ele é justiça. E quando ele precisava repreender, ele agia assim. Muitas pessoas não sabiam disso, talvez você nunca soube disso. Por quê? Porque a igreja dos dias atuais, elas querem pintar uma imagem de um Jesus bonzinho. E Jesus, pastor, mas Jesus é mau? Não, mas ele é justo. E quando ele tiver que repreender, ele vai repreender. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém, nem de mim, nem de ninguém. Mas quando ele faz isso, ele repreende porque ele ama. O amor e a justiça caminham juntos. Quem é pai ou mãe aí? Quem já repreendeu seus filhos? Você faz isso porque você odeia eles? Sim ou não? Não, porque você ama. Quem repreende por amor? Quantas vezes eu já não repreendi meus filhos? Até hoje. São adultos já. Um tem 23 anos, outro tem 21. Até hoje. Precisar, eu repreendo, mas porque eu os amo.
Então, o Jesus da Bíblia não é aquele Jesus meigo, carinhoso, que aceita tudo por amor, né? E hoje em dia, as pessoas que fizeram essa imagem de Jesus são aquelas pessoas que têm um discurso nos dias de hoje, que você não pode repreender alguém para ajudar. Porque quando a gente repreende é porque a gente ama, a gente quer o bem da pessoa. E existem pessoas que você não pode repreender, que elas já falam o quê? Peraí, você está me julgando. O não julgueis de hoje virou uma defesa, às vezes, para aquela pessoa que quer continuar vivendo no pecado. Julgar é uma coisa, repreender é outra, amém? Quando eu repreendo alguém, meus filhos, ou alguém para ajudar, eu não estou julgando, eu estou amando aquela pessoa porque eu quero salvar ela, amém? Muitas vezes eu já fui duro com alguém, que aquela pessoa ficou às vezes até chateada no momento, mas depois me agradeceu, pastor Jorge, ou se for um conhecido meu, ou, olha Jorge, obrigado, porque se você não falasse comigo daquele jeito, eu tinha me perdido. Então, é esse Jesus que um dia chegou no templo, sim, o Jesus amoroso, sim, mas que um dia chegou no templo de uma maneira diferente. Ele chegou e ele expulsou quem estava fazendo coisa errada na casa de Deus, e ele virou a mesa. Imagina a cena, ele virou. Ele pôs todo mundo para correr, as pessoas devem ter ficado espantadas, e se fosse nos dias de hoje, elas falariam, mais amor, que hoje o slogan é esse, né? Mais amor, mais empatia. Agora, mais se fala nos dias de hoje é mais empatia. Como se a palavra de Deus não ensinasse a gente a ser assim, ter empatia e ter amor. Mas a ideia de amor nos dias de hoje está distorcida. A ideia de empatia nos dias de hoje está distorcida. Quer dizer, não pode repreender, não pode ajudar, porque está me julgando, né? O não julgueis é como se a pessoa falasse, deixa eu pecar sossegado. E não é isso. Jesus, irmãos, uma vez, o Jesus da Bíblia é esse que virou a mesa aqui nesse dia. É o mesmo Jesus que um dia, num discurso, ele pregou tão duro, que lá em João capítulo 6, quem lembra dessa passagem? Ele pregou tão duro, que a maioria dos discípulos foram embora. Está lá escrito em João capítulo 6, versículo 60, não precisa abrir tua Bíblia não. Lá diz que eles olharam depois de um discurso que Jesus deu, o Senhor Jesus, foi nenhum outro apóstolo, foi Jesus. Eles olharam um para o outro e falaram assim, dura esse discurso, quem pode ouvir isso? Eles acharam demais, acharam muito duro. E você conhece a história, né? Lá no versículo 66 diz que muitos, pois, dos seus discípulos não andaram mais com ele, foram embora. Por quê? Porque o Jesus da Bíblia é aquele sim que estendia a mão, como hoje ele estende a mão, mas também o Jesus da Bíblia é aquele que um dia chegou no templo e virou a mesa, falou, pare com essa bagunça aqui. É aquele que um dia chegou e deu um discurso duro para salvar aquelas pessoas. O Jesus da Bíblia é aquele que sempre falava a verdade para salvar. Uma vez ele encontrou com uma mulher, a mulher samaritana, que é a mulher de Samaria, e no meio da conversa, Jesus falando da água, resumindo a história, ela pediu água, porque Jesus disse que tinha água da vida, ela pediu água para ele. E Jesus falou assim para ela, vai e chama teu marido. E ela disse, meu marido. Jesus confundiu? Mas Jesus disse assim para ela, disseste bem, não tem marido, porque já tiveste 5, e o que tens agora não é teu marido. Esse é o Jesus da Bíblia, aquele que falava a verdade. Quem está entendendo, diga amém. Aquele que não tinha medo de falar a verdade. E isso era maldade? Não. Tanto é que essa mulher, isso está lá em João capítulo 4, quando ela ouviu, ela não ficou brava não, ela não ficou triste não. Ela disse, vejo que és profeta. Ela gostou, ela foi até anunciar para a sua família, ela ganhou a família, porque ela aceitou o que Jesus falou. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus, aquele que virou a mesa, o Jesus que deu um duro discurso, sim, que é amor, que tinha sim gestos, sim, de carinho, mas não só isso, mas o Jesus que sempre falava a verdade. E por que Deus está nos ensinando isso? Isso não é a mensagem principal não. Eu tinha até a intenção de falar isso no domingo, mas Deus quis que eu falasse hoje. E por que estamos falando sobre isso, irmãos? Porque quando formos repreendidos,
a gente tem que ali ver que aquilo é o amor de Deus na nossa vida. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Eu louvo e agradeço a Deus pelas pessoas que um dia me repreenderam, principalmente no começo da minha caminhada com Cristo, na minha juventude, pessoas que repreenderam, falaram Jorge, e foram duros comigo. Se eu encontrar cada uma delas, eu dou um abraço e agradeço. Hoje não pode dar abraço, né, por causa da pandemia, mas eu agradeço a eles. Por quê? Porque se eles não falassem certas coisas em determinado momento da minha vida, talvez hoje eu não estaria aqui pregando para você, eu teria tomado outro rumo. Mas me ensinaram esse Jesus, que é amor, mas também que se precisar, ele vira a mesa. Quem está entendendo, diga amém. E é esse que nós temos que viver. Não é o Jesus que inventaram aí, né? Do filme, meigo, carinhoso, que não repreende ninguém para a pessoa não ficar chateado. Não, meu. O Jesus da Bíblia é aquele que sempre vai falar a verdade. Ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Diga graças a Deus.